Conta um Conto apresenta, de Howard Phillips Lovecraft, O Povo Muito Antigo. Narração, Marcelo Fávaro. Deixe o seu like e comente o que achou do vídeo. Caso queira ser um apoiador e ajudar o canal a se manter no ar, entre na plataforma Pix com a chave marcelofc18@hotmail.com. Toda ajuda é muito bem-vinda e eu agradeço humildemente. Vamos à história? Quinta-feira, dia 3 de novembro de 1927. Caro Melmoth. Então quer dizer que você está ocupado pesquisando o sombrio passado daquele insuportável jovem asiático, vários hábitos bacianos? Ai, são poucas as pessoas a quem eu detesto mais do que aquele amaldiçoado ratinho sírio. Transportei-me de volta aos tempos romanos pela minha recente leitura compenetrada de Eneida, a versão de James Holtz. É uma tradução que eu nunca tinha lido antes. É mais fiel a P. Maro do que qualquer outra versão versificada que eu já vi, incluindo a do meu tio falecido, Dr. Clark. Ela não chegou a ser publicada. Essa digressão vigiliana, junto com os pensamentos espectrais relacionados à véspera do Dia de Todos os Santos, o dia em que se comemora o Halloween, com todos os sabás das bruxas nas colinas. Tudo isso motivou em mim, na última noite de segunda-feira, um sonho. Mas foi um sonho romano, de clareza e vividez tão elevadas, de esboços tão gigantescos, de horror tão oculto, que eu creio que, de verdade, meu amigo, hei de usá-lo algum dia na ficção. Os sonhos romanos, vejam, eles não eram fenômenos incomuns na minha juventude. Eu seguia o divino Júlio César por toda a Gália como um tribuno militar à noite, mas parei de tê-los há tanto tempo, pois esse último me impressionou com extraordinária força. E foi durante um pôr do sol resplandecente, ou à tardinha na minúscula cidade provinciana de Pompelo, no sopé dos Pirineus, na Espanha citerior. O ano deve ter sido, não sei, talvez os fins do período republicano, porque a província ainda era governada por um procônsul senatorial em vez de um embaixador pretoriano de Augusto. E o dia, veja, era o primeiro das calendas de novembro. As colinas elevavam-se escarlates e douradas ao norte da cidadezinha, e o sol poente brilhava avermelhado e místico nos prédios de pedra bruta, feitos do foro empoeirado, e nas paredes de madeira do circo um pouco afastado em direção ao leste. Grupos de cidadãos, colonizadores romanos e nativos romanizados de cabelos bastos, junto com os óbvios híbridos das duas descendências, vestidos igualmente com togas de lã barata, além, é claro, de alguns legionários protegidos por capacetes e túnicas em tecido grosso, membros tribais de barba preta da circundante Vascônia. Todos eles afluíram às poucas ruas pavimentadas e no foro também, impelido por algum vago e indefinível mal-estar. Eu mesmo acabara de descer de uma liteira com os condutores ilíricos. Davam a impressão de ter trazido com alguma pressa de Galagurris, do outro lado da Ibéria, em direção ao sul. Parece que eu era um provincial questor chamado Gaius Rufus, e que fora chamado pelo procônsul, o senhor Scribonius Libo, o qual chegara de Tarraco alguns dias antes. Os soldados compunham a 5ª corte da 12ª Legião, sob o comando do tribuno militar superior Acélius, e o legado da região inteira, coronel Balbútius, também viera de Galagurris, onde ficava a base permanente do exército. A causa da conferência foi um horror completo que pairava ameaçador nas colinas. Veja,
Todos os habitantes estavam assustados e haviam implorado a presença de uma corte de Galagurris. E era tão terrível a estação de outono, e as pessoas incultas nas montanhas preparavam-se para cerimônias apavorantes, sobre as quais se comentava apenas em rumores nas cidades. Pertenciam ao mesmo povo antigo que habitava mais acima nas colinas e que falava uma língua picotada, que os vascões não entendiam. Raras vezes eram vistos. No entanto, algumas vezes por ano, enviavam mensageiros, pessoas baixinhas, amareladas e de olhos oblíquos, os quais se assemelhavam aos citos, para negociar com os mercadores por meio de gestos. E toda a primavera e outono realizava os infames ritos nos cumes. Suas uivadas, os fogos de altares lançando terror nas aldeias, sempre na mesma noite. A anterior às calendas de maio e a anterior às calendas de novembro. Os habitantes das cidades desapareciam pouco antes dessas noites e não tornavam a aparecer. Também se ouviam sussurros, relatando que os pastores e fazendeiros nativos não eram hostis com o povo muito antigo, e que mais de uma cabana colmada ficava vazia antes da meia-noite, nos 2 terríveis sabás. E nesse ano, o horror foi imenso, porque as pessoas sabiam que a ira do povo muito antigo era pelos moradores de Pompelo. 3 meses antes, 5 dos baixinhos comerciantes de olhos oblíquos haviam descido das colinas. E no mercado vociferavam que 3 deles foram assassinados. Os 2 restantes haviam retornado mudos às suas montanhas. E neste outono, nenhum único aldeão desaparecera. Pressentia-se a ameaça nessa imunidade. Não parecia provável que o povo muito antigo poupasse suas vítimas no sabá. Era muito bom para ser normal. E os aldeãos estavam com medo. E durante várias noites, ouviu-se um tamborilar surdo nas montanhas. E afinal, o Eudil Tib, Amenius Stilpo, meio nativo de sangue, foi solicitar a Balbútios em Calagurris uma corte para acabar com o sabá na noite terrível. Balbútios a isso recusava-se negligentemente, pois o medo que os aldeões sentiam era infundado, e os detestáveis ritos do povo da colina não diziam respeito ao povo romano, a não ser que ameaçassem nossos cidadãos. Eu, porém, que parecia ser um amigo íntimo de Balbútios, discordava muito dele, afirmando que eu tinha estudado em profundidade o saber oculto proibido e considerava o povo antigo, aliás, o povo muito antigo, capaz de visitar quase todo lugar inominável da cidade, a qual consistia, afinal, numa colônia romana e abrigava um grande número de nossos cidadãos. O queixoso Edil disse que a própria mãe Élvia era uma romana de sangue, a filha de M. Elvius Sina, que viera com o exército de Escípio. Em consequência, despachei um escravo, um grego ágil e pequeno chamado Antipater, ao procônsul com cartas, e Escribônios atendeu ao meu apelo, e ordenou Balbútios que mandasse a quinta corte sobre Acélios a Pompelo. Entraram nas colinas ao entardecer na véspera das calendas de novembro. Acabaram com todas as inomináveis orgias que encontraram e levaram o maior número de prisioneiros que puderam. Levaram para Tarraco, para o tribunal do legado seguinte. Balbútios, contudo, protestou. Em consequência, seguira-se mais correspondências. Eu escrevi tantas vezes ao procônsul que ele ficara seriamente interessado e decidira fazer uma investigação pessoal do horror. Acabou dirigindo-se a Pompelo com seus leitores e ajudantes. Lá, após ouvir suficientes rumores que o deixaram bastante impressionado e perturbado, manteve-se firme em sua ordem de extirpar o sabá.
Desejoso de trocar ideias com alguém que houvesse estudado o assunto, mandou-me acompanhar às cortes de Acélios, e Balbútios também foi para pressionar seu conselho adverso, pois acreditava mesmo que uma ação militar drástica incitaria um perigoso sentimento de desassossego entre os vascões tribais e os colonizados. E assim, estamos todos ali, no místico pôr do sol das colinas outonais. O velho Escribônios Libo, em sua toga pretexta branca, a luz dourada cintilando na cabeça calva e o rosto enrugado de fal-cachorro. Balbútios com o reluzente capacete e armadura peitoral, lábios comprimidos em oposição de consciente obstinação. O jovem Acélios com as polidas armaduras nas pernas e aquele olhar de superior desdém, além da curiosa multidão de habitantes, legionários, membros de tribo, camponeses, leitores, escravos e assistentes. Parece que eu usava uma toga comum e não tinha nenhuma característica que me distinguisse em particular. E em toda a parte pairava o horror. Os habitantes da cidade e do campo mal ousavam falar em voz alta, e os homens do séquito de Libo, que se encontravam ali fazia quase uma semana, pareciam ter captado algo do inominável pavor. O próprio velho Escribônios exibia uma expressão muito grave, e as vozes elevadas de nós, os recém-chegados, parecia desprender qualquer coisa de singular inadequação, como um lugar de morte, ou o templo de algum dos seus deuses místicos. Entramos no pretório e entabulamos uma séria conversa. Balbútios insistiu em suas objeções e foi apoiado por Acélios, o qual parecia encarar todos os nativos com extremo desprezo, embora, ao mesmo tempo, julgasse desaconselhável incitá-los. Ambos os soldados afirmavam que seria melhor nos permitirmos hostilizar a maioria de colonos e nativos civilizados pela inação, do que combater uma provável maioria de membros de tribo ou trabalhadores rurais, eliminando os terríveis ritos. Eu, por outro lado, renovei minha exigência, uma exigência de ação, e me ofereci a acompanhar a corte em qualquer expedição que empreendesse. Salientei que os bárbaros vascões eram, na melhor das hipóteses, turbulentos, incertos, de modo que escaramuças com eles seriam inevitáveis mais cedo ou mais tarde. Qualquer que fosse a decisão que a gente tomasse, não havia, no passado, se revelado perigosos adversários para as nossas legiões, e que não ficava bem para os representantes do povo romano tolerarem a interferência dos bárbaros numa linha de ação que a justiça, que o prestígio da república exigiam. E que, bem, por outro lado, a administração bem-sucedida de uma província dependia, em primeiro lugar, da segurança, da boa vontade do elemento civilizado em cujas mãos repousava a maquinaria local do comércio e a prosperidade, e em cujas veias fluía uma grande mistura dos nossos próprios sangues italianos. Esses, embora formassem em número uma minoria, consistiam um elemento estável em cuja constância se podia confiar e cuja cooperação vincularia com mais firmeza a província ao império do Senado e ao povo romano. Era ao mesmo tempo um dever e uma vantagem proporcionar-lhes a proteção devida aos cidadãos romanos, mesmo, e aqui disparei um olhar sarcástico em Balbútios e Acélios, mesmo que à custa de algum incômodo e atividade, além de uma pequena interrupção do jogo de damas, da briga de galo no acampamento em Galagurres, e que, de acordo com os meus estudos, eu não podia duvidar que o perigo para a cidade e para os habitantes de Pompelo eram verdadeiros. Eu lera muitos pergaminhos da Síria e do Egito, bem como das cidades crípticas da Etrúria, e conversara longamente com o sanguinário sacerdote de Diana Aricina no templo dele, no bosque que magiava o Lacus Nemorensis. Existiam chocantes maldições que se podia evocar das colinas nos sabás,
maldições que não deviam existir nos territórios do povo romano. Permitir orgias do tipo que se sabia predominar nos sabás não estaria de acordo com os costumes daqueles cujos antepassados, sob o cônsul de A. Postumius, executaram tantos cidadãos pela prática da Bratianalia, um fato mantido para sempre na memória pelos Senatus Consultus de Baixananibus, gravado em bronze e aberto para todos verem. Reprimido a tempo, antes que o avanço dos ritos pudesse evocar qualquer coisa, a qual o ferro de um pilo romano talvez não bastasse para erradicar, o sabá não seria demais para as forças de uma única corte. Apenas os participantes precisavam ser presos, e a liberdade de um grande número de meros espectadores, vejam, diminuiria consideravelmente o ressentimento que qualquer um dos agricultores simpatizantes sinta. Em suma, tanto o princípio quanto a estratégia exigiam uma ação severa, e eu não tinha a menor dúvida de que Publius Scribonius, tendo em mente a dignidade e as obrigações do povo romano, iria manter-se fiel ao seu plano de despachar a corte, acompanhando-me, apesar das objeções de Balbútios e Acélios, que se expressam mais como provincianos do que como romanos. O sol, inclinado a essa altura, estava muito baixo, e toda a cidade silenciada parecia envolta num encantamento irreal e maligno. E então, o senhor Scribonius, procônsul, anunciou a aprovação das minhas palavras, e me aquartelou com a corte no recinto provisório da primeira centúria. Balbútios e Acélios assentiram, o primeiro com mais boa vontade que o último. À medida que caía o crepúsculo nas ermas encostas outonais, a batida hedionda e cadenciada de estranhos tambores ruflava a colina abaixo, vindo de muito distante, num terrível ritmo. Alguns dos legionários demonstraram hesitação, mas comandos incisivos os fizeram se alinhar, e toda a corte foi logo conduzida à planície aberta a leste do circo. O próprio Libo, assim como Balbútios, insistiram em acompanhar a corte, a qual, porém, encontrou grande dificuldade para conseguir que um guia nativo indicasse os caminhos montanha acima. Afinal, um rapaz chamado Verselius, filho de pais romanos puros, concordou em nos acompanhar, pelo menos até passar o sopé. Pusemos-nos a marchar no recente crepúsculo, com a fraca foicinha prateada de uma lua nova a tremular acima da mata esquerda. O que mais nos inquietava consistia no fato de que iria realizar mesmo o sabá. Relatos da aproximação da corte devem ter chegado às colinas, e até a falta de uma decisão final não podia tornar o rumor menos alarmante. No entanto, ouviam-se os sinistros tambores, como se do passado distante, como se os celebrantes tivessem algum motivo singular para serem indiferentes se as forças do povo romano marchavam contra eles ou não. Havia os tambores, independente da gente. O som ficava cada vez mais alto à medida que íamos entrando por uma brecha inclinada nas colinas íngremes. Escarpas colinas, cobertas de mata, que nos encerrava estreitamente de cada lado, que exibiam curiosos e fantásticos troncos de árvores à luz das nossas tochas. Todos seguiam a pé, exceto Libo, Balbútios, Acélios, 2 ou 3 dos centuriões e eu, até que a passagem tornou-se tão inclinada e estreita que os que subiam montados foram obrigados a deixar os cavalos sob a guarda de 10 homens, embora fosse improvável que bandos de ladrões saíssem numa noite como aquela de tanto terror. De vez em quando parecia que detectávamos um vulto à espreita na mata próxima, e depois de uma subida de meia hora, a declividade e estreiteza do caminho tornaram o avanço de um contingente de homens tão grande, mais de 300, incluídos todos, extremamente trabalhoso e difícil. Não era fácil subir aquelas montanhas. E então, com repentinidade total e assustadora,
ouvimos um apavorante som que se elevou mais abaixo na colina. Saiu dos cavalos amarrados. Haviam gritado, não relinchado, mas gritado. E não se via nenhuma luz lá embaixo, nem se ouvia o ruído de qualquer ser humano, para mostrar que os animais o haviam feito. No mesmo momento, fogueiras irromperam em chamas por todos os cumes adiante, e por isso, aquele terror parecia espreitar do mesmo modo antes e atrás de nós. Ao procurarmos o nosso guia, o jovem Vessélios, encontramos apenas uma trouxa amassada, ensopada numa poça de sangue. Tinha na mão uma pequena espada arrancada do centurião de Dom Vibulanos, um subcenturião, e do rosto desprendia-se um olhar de terror, que os mais valentes veteranos empalideceram diante da visão. Ele se matara quando os cavalos gritaram. Ele que nascera e morara toda a vida naquela região, e sabia que os homens sussurravam sobre as colinas. Ele se matara. Todas as tochas começaram então a extinguir-se, e os gritos dos assustados legionários misturaram-se com os incessantes gritos dos cavalos amarrados. O ar ficou perceptivelmente muito mais frio do que é habitual naquela iminência de novembro, e parecia agitado por terríveis ondulações que não pude evitar relacionar com a batida de enormes asas. Toda a corte em seguida permaneceu imobilizada, e enquanto as tochas extinguiam-se, observei o que julguei serem sombras fantásticas, contornadas no céu pela luminosidade espectral da Via Láctea. Enquanto fluía pelas constelações de Perseus, Cassiopeia, Cefeu e Cisne. E então, de repente, todas as estrelas obscureceram-se, até as brilhantes Deneb e Vega, à frente de nós, e as solitárias Altair e Fomalhaut atrás. E quando as tochas extinguiram-se por completo, restaram acima da corte estarrecida, aos gritos agudos, apenas as nefastas e horríveis chamas de altar nos cumes elevados. Essas infernais e rubras logo começaram a mostrar em silhuetas diante delas formas saltitantes e colossais de feras, monstruosidades sobre as quais jamais um sacerdote frígio nem um ancião da época campaniana sussurrou no mais desvairado dos relatos furtivos. E acima da gritaria noturna de homens e cavalos, aquele demoníaco rufar de tambores intensificou-se ao máximo, enquanto daquelas incríveis alturas chegava um vento gélido, de chocante senciência, de chocante deliberação, e colhia em espiral cada homem separadamente, até a corte inteira debater-se e gritar na escuridão, como se encenasse a luta de Laconte e seus filhos contra o destino. Só o velho Scribonius Libo parecia resignado. Em meio à gritaria, proferia palavras que continuam a ecoar nos meus ouvidos. Malitia vetus est, venite, tandem venite. E nesse momento eu acordei. Bom, trata-se do sonho mais vívido em anos, que atraíram do inconsciente poços há muito intactos, completamente esquecidos. Não existe nenhum registro do destino daquela corte, mas a cidade pelo menos foi salva, pois enciclopédias nos falam da sobrevivência de Pompelo até hoje sob o moderno nome espanhol de Pamplona. Seu para a supremacia gótica,